Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo e sei lá se eu vou continuar com esse nome, com essa intro, eu falando que eu sou o Deus Novo Mundo, porque sei lá, enfim, eu só vou continuar porque é meu nickname e tal, e eu não me desapeguei tudo. Enfim, eu virei totalmente budista, sou uma pessoa totalmente budista, e aqui eu acho que eu vou separar a playlist do Ensinando o Dharma. É, e coisas que nos levam ao sofrimento. E as coisas que nos levam ao sofrimento real, ao sofrimento, nós não sabe que é felicidade verdadeira. Só Buda sabe. Budas. Não o Buda, porque existiram outros Budas. Se eu não me engano, são 28 Budas. O próximo vai ser Maitreya. E eu desconfio que seja eu não tenho certeza, mas desconfio. Mas eu só vou ser quando eu provar que eu sou. E nem por isso nenhuma pessoa deve deve alimentar o orgulho dela. Mas o assunto desse vídeo é o conforto, é a zona de conforto. Que a tecnologia deu isso ao ser humano. A zona de conforto. A pessoa ficar na zona de conforto para sempre, assim, tipo, porque é assim, o nosso mundo é assim. Tem carne, coisa que eu não tô mais comendo e nunca mais vou comer, nunca mais. E E por que a zona de conforto não nos leva ao sofrimento? Aqui eu vou falar coisas que nos levam ao sofrimento, comportamentos que nos levam ao sofrimento. Que é o comportamento que sempre está em ficar em conforto e nunca se dá ao, ao prazer de sofrer. Que nem vai ser prazer, né? Porque você vai estar sofrendo. Mas é através do sofrer que é essa que essa é falsa ideação que nós temos de sofrer, porque quando nós está buscando a verdadeira felicidade, que é através do Dharma, do Buda, quando nós está buscando aquilo não é sofrimento. Sofrimento é nós continuar naquele prazer, naquele conforto. E nossa mente não tá pronta para entender totalmente isso, porque o nosso conceito de sofrimento é totalmente outro. É totalmente outro. Pode não fazer sentido, mas é uma ilusão que o mundo vive, basicamente. É uma ilusão. Pelos desejos, tudo. E eu, sendo budista, eu não acredito em Deus. Eu acho que para as coisas serem, para nós evoluir, porque o budismo é muito mais algo científico, sabe? Do que algo que envolva fé. É algo que realmente faz sentido, entendeu? Faz sentido. E que é científico, tem bases para aquilo, tem bases. E, enfim, pelo menos para mim, isso faz sentido. E por que o conforto nos leva ao sofrimento? Porque eles nos faz nós manter esse hábito, e quanto mais nós pratica esse hábito, mais esse hábito fica forte. Ou seja, nós não gostamos mais de buscar a verdadeira felicidade, que é buscar nossos sonhos e fazer o esforço, entendeu? E o que nós considera dor, eu não considero mais dor. Eu considero uma
sabe, uma coisa que nos impede apenas, é uma coisa que nos impede. É o sofrimento humano, digamos assim. É o sofrimento humano. Nós não quer ter esse sofrimento humano, sabe? Mas o verdadeiro sofrimento tá no que nós faz, que nós alimenta cada vez mais isso. Ou seja, nós tem que se esforçar, que até tá numas virtudes do Dharma. E a primeira coisa que eu fiz, eu me esforcei. E é um problema que eu vejo em muitas pessoas que depositam totalmente sua fé em Deus e tipo que esperam um milagre cair do céu. Sabe, Deus dá toda essa resposta e eu não acredito, eu nem acredito em um criador. Antes eu acreditava, mas eu acredito que a natureza das coisas é como é. Nós somos tipo algo, nós tem, digamos assim, como eu posso explicar? No hinduísmo, eles falam que o mal é natural e não existe uma personificação do mal e nem uma personificação do bem. Eles não falam isso, mas se deduzindo que não existe, que o mal é natural, é só uma coisa definida pela gente, ou uma coisa que já existe, é da natureza. Não precisa ter alguém que criou. Porque se precisa sempre que alguém que criou, vamos supor, eu tava pensando que Deus é um ser da quinta dimensão, um pensamento anterior a meu. Sempre vai ter que ter um criador antes dele. Tem um criador antes dele, antes dele, antes dele, antes dele, antes dele, antes dele. Pra sempre. Ou seja, eu prefiro acreditar que o universo, mesmo eu não tenho certeza, eu só acredito. As pessoas têm que acreditar na ciência, nos fatos. Que o universo é eterno. O tempo é eterno. O Big Bang, tipo, falou que só como o universo evoluiu. Mas é esse o perigo do conforto da nossa era, tipo, de ter, sabe, sempre algo que nos vicia, que nos deixa feliz, com prazeres, e não tolerar esse sofrimento humano que eu disse. E não entender que esse sofrimento humano não é o verdadeiro sofrimento. Você está fazendo a coisa certa ao praticar o budismo. Praticar o budismo, que é o único caminho que vai te libertar de todo o sofrimento. Vai te libertar do renascimento em mundos inferiores. Vai te libertar. Vai te mostrar as 4 nobres verdades. Que é uma coisa que faz total sentido. É uma coisa de lógica. Por isso que eu falo que é uma coisa científica. É uma coisa de lógica. Já outras religiões, não. Não que deva existir no mundo uma unificação, só uma religião. Não. Qualquer tipo de cultura deve ser preservada e não destruída. Ou seja, na minha opinião, o universo sempre existiu e não existiu um criador nele. Mas eu tô divagando muito nesse vídeo, não tô focando exatamente no tema, porque eu não tenho um roteiro antes do vídeo. Eu ligo a câmera e fico falando. Mas eu acho que vocês entenderam o meu ponto. Essa zona de conforto, quando você tá muito nela, e a zona de conforto maior ainda é a droga, porque ela te deixa muito confortável, ela te deixa cheio de prazer. Conforto é um tipo de prazer. E tem que sim enfrentar isso. Enfrentar. E enfrentar isso é ir com esforço.
E não é fácil. Ninguém diz que a vida é fácil. A vida não é um apego mundano que você vai ficar lá com todos os seus prazeres, e é isso. E se você seguir essa lógica, você sempre vai ficar renascendo, renascendo no mundo do sofrimento, sabe? Nunca vai ser salvo um sofrimento. E Buda disse, Gautama Siddhartha, né? Diz que o caminho, o verdadeiro caminho é a felicidade. Nós sempre tenta buscar esses prazeres mundanos buscando a felicidade, achando que aquilo é felicidade. Ou seja, nós estamos sendo ilógicos ao falar que o caminho não é a felicidade, porque nós sempre buscamos a felicidade. E a verdadeira felicidade está na meditação, nos preceitos morais, se autoanalisar seus erros, entender a realidade, absorver as coisas. É uma coisa muito importante que eu tô falando aqui. Mas que deve requerir esforço. E não vai ter um milagre, uma coisa para te mover, uma coisa sobrenatural para te mover, não. É tudo, é o que nós vamos fazer. Nós que acumulamos o karma de vidas passadas e nós que vamos ter que queimar o karma. A própria maldade que nós fazemos, né? E evoluir, procurar a evolução da consciência. Se você ainda acha que precisa de um Deus pra não pra ser bom, mas tipo, se ainda acredita em Deus, eu respeito, até admiro a sua fé, sabe? E também eu tenho os meus erros. Eu também tenho meus erros. E eu tô buscando corrigir eles, sabe? Para buscar as coisas que eu defini o que eu sou. Eu queria. Eu tenho vários. Eu não vou falar aqui, mas eu tenho vários sonhos muito grandes. E não cumprir eles me talvez faça eu sofrer. E o caminho da felicidade, né? Ou seja, eu tenho que me esforçar. E se eu falar pra uma pessoa aqui que eu esforçar é uma coisa. É uma virtude, se esforçar é uma virtude, sabe? Mas eu não praticando isso para conquistar, eu vou me achar totalmente hipócrita. Entendeu? Ou seja, devemos seguir o Dharma do Buda. Para você que é budista, enfim, seguir algo, sabe? Seguir sempre a bondade, a benevolência. Não tem nada relacionado a Deus, sabe? Isso que eu tô falando não tem nada relacionado a ver com Deus, nem com nada desse tipo. Exclui totalmente isso. Isso tem total a ver com ciência, com lógica. Põe mais isso. O budismo é muito mais lógica, ciência do que, sabe? É a ciência do ser humano, sabe? A ciência do ser humano. A ciência sobre o ser humano. O que é o ser humano? O que define ele? Entendeu? É basicamente isso. Ou seja, isso que eu tô falando não tem nada a ver com Deus. Parece muito Deus porque foi a nossa cultura, né? A nossa cultura por culpa do cristianismo, mas não por culpa do cristianismo, mas por culpa dos líderes, né, do cristianismo, que não interpretam a Bíblia, não sabem o que estão falando. Eles criam todo esse sistema, assim, todo esse sistema. Nós sempre associa, quando nós está fazendo o bem, eu estou conectado a Deus, estou conectado a isso, estou conectado àquilo, estou conectado ao Criador.
E muitas vezes pode não ser isso. E independente se você acredita ou não, nós temos que ser mais. Deus, eu acho que busca mais lógica, raciocínio na gente. Quando nós passamos de não ser um macaco sem raciocínio, porque eu esqueci, a nossa outra espécie antiga, nossa outra fase, e nós começamos a ter o raciocínio, é o que a maldade se criou. Porque nós sabemos que é maldade, entendeu? Aí nós, mesmo assim, nós faz. Um psicopata sabe que é maldade, mas ele faz. Assim se cria a maldade. Ou seja, basicamente, na minha visão, não existe um criador. Mas isso não significa que o bem tem que não tem que fazer, não tem que vencer o mal, e nós não devemos salvar uns aos outros e tentar salvar uns aos outros e não ser egoísta. Porque o universo segue uma lógica, cientificamente dizendo, fisicamente. E o budismo também segue uma lógica, mas a lógica do ser humano, como ele é. E nós devemos pensar mais sobre isso, sabe? E nos esforçar mais. É a coisa que eu tô fazendo aqui. Eu tô saindo uma situação péssima, sabe? A situação de realmente um perdedor na vida. Não um perdedor, eu não gosto desse termo. Mas realmente sabe, de um sofredor. Sabe, de um sofredor. E o único jeito de cessar totalmente sofrimento, e o caminho é a felicidade, porque o caminho é a felicidade. É nós caminhar ao caminho de Buda. Tentar todos nós ser Budas, porque todos nós podemos ser Budas, iluminados. Mas isso vai da própria experiência da pessoa. A pessoa vai ter que aprender. Eu aprendi, sabe? Eu aprendi através da emoção. Dá mais da emoção, porque a nossa geração é muito emocional e menos racional. E a espiritualidade, ela existe. Uma espiritualidade no tipo... Existe Deus, mas a compreensão de deuses, na minha visão, de um budista, é totalmente diferente de uma pessoa que, por exemplo, é cristã. Eu acredito que todos os deuses foram seres sencientes, ou seja, que foram seres vivos. E, enfim, eu acho que eu tô falando sobre outros assuntos em um vídeo onde eu tenho que falar sobre o conforto. E quais são os perigos dele. O perigo dele é que você quando mais você adentra nele, se conforta numa situação e não toca na ferida, digamos assim, na sua própria ferida, o ser humano nunca vai gostar de tocar na sua própria ferida. Ele sempre vai querer se autobajular, porque eu acho que é assim que ele aprendeu na infância. Os pais fizeram muito isso dele, e talvez os seres humanos que não façam isso foram que teve os pais mais rígidos. Mas você tem que se esforçar, sabe? Esforço é uma qualidade, é uma virtude. E não se esforçar é um defeito humano. É um defeito da nossa época, que age mais pelo emocional e tem muitos problemas emocionais e mentais e, sabe, tá sofrendo por causa disso. Ou seja, se esforce para sair de onde você tá. Porque se você agir com lógica, analisar a situação de como você tá sofrendo, você vai perceber que não existe lógica para ficar no mesmo looping.
no mesmo looping, tentando, e você nunca vai entender que realmente é algo difícil. A vida é algo difícil. Alcançar a iluminação, a sensação de sofrimento, ou apenas acumular um karma bom nessa vida, é algo difícil. É algo difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Todo mundo seria, sei lá, Buda. Mas não, é algo difícil. É algo muito difícil. É algo muito difícil. Muito difícil. Então, enfim, é isso. Deus Novo Mundo vazando. E tchau.